E quando a gente olha para a política, a gente hoje vê dois lados totalmente extremos. E a verdade é que Jesus, ele não se enquadra e ele não consegue entrar nem dentro de um e nem dentro do outro, porque a ideologia de Deus e do reino, ela é muito superior com aquela da terra. Ela é muito superior com aquilo que a gente conhece, com aquilo que a gente desenvolve, porque o que ele veio fazer, ele quebra isso. Se a gente olhar, Jesus, ele tinha dois dos seus discípulos, eles eram totalmente extremos. Um era um cara que ele lutava contra Roma. Alguém aqui assistiu The Chosen? The Chosen? Aí a galera do The Chosen vai sacar. Jesus, ele tinha... Quem não assistiu The Chosen? Levanta a mão, quem não assistiu The Chosen? Você tem uma obrigação, pega seu celular. E escreve na App Store aí, The Chosen. Baixa, é um seriado. Olha que tarefa legal que eu estou te passando, assistir seriado. Nem falei para você ler a Bíblia, para assistir seriado. Vai anotando aí. E aí, nesse seriado, você vai conseguir ver com mais clareza essa realidade de Jesus, dos discípulos. Mas te adiantando uma coisa, existem dois tipos de pessoa que Jesus ele tem que lidar. Uma delas é um zelote. Esse zelote, ele é um cara que ele lutava contra Roma. Eles acreditavam que o Messias ia vir para destruir Roma. Então esse zelote, ele era tipo um agente da CIA secreto. Total. É bizarro de assistir. Ele é um agente secreto da CIA, só que judeu. E a missão dele é destruir Roma. E enquanto isso, tem um outro cara totalmente extremo da outra ponta, que ele é um cobrador de imposto, trabalha para Roma e pega dinheiro dos judeus. Assim, dois extremos. E Jesus pega esses dois e coloca sentado na mesa, porque na mesa de Jesus tem espaço para todos. Na mesa de Jesus, ela tem uma ideologia que vai além daquilo que nós podemos conhecer aqui na terra. O sistema de Jesus, o sistema do reino, aquilo que o reino traz para nós, ele vai muito além, muito além, muito além daquilo que nós podemos conhecer e ver com os nossos olhos. É por isso que o reino de Deus, ele é discernido de forma espiritual, porque nós precisamos no espírito olhar para o reino e entender como Deus governa. Amém? Então vamos lá. Todo mundo abriu Mateus capítulo 5. Jesus, quando ele começa essa revolução, trazendo o reino para cá, ele, em Mateus capítulo 5, ele começa o seu primeiro discurso aberto, né? A primeira vez que ele vai falar de forma aberta. E aqui, ele vai passar para a gente alguns pontos que vão definir esse estilo de governo que ele segue. Essa é a forma, a direção, é um mapa de como fazer a política do reino funcionar. Então Jesus começa, Mateus capítulo 5, versículo 1. Consegue colocar aí? Mateus 5, 1. Eu tenho aqui também. Quando viu as multidões, Jesus subiu ao monte. Havendo-se assentado, seus discípulos se aproximaram. E ele começou a ensinar-lhes, dizendo: felizes são os pobres de espírito, pois deles é o reino do céu. Vamos parar aqui. Quem são os pobres de espírito? Pergunta a pessoa do seu lado aí, quem é? E pede a resposta. Quem é os pobres de espírito? Todo mundo aqui, ó, não sei, faço a menor ideia. Anota aí, pobre de espírito é aquele que entende que é necessitado de Deus. Então, a primeira forma, a primeira arte de governo que Deus ele passa para nós é estar totalmente necessitado dele.
Quando nós estamos totalmente necessitados de Deus, nós podemos dar espaço para Ele governar, nós damos espaço para Ele fazer, nós damos espaço para Ele agir, porque na hora que nós entramos em cena, a gente estraga tudo que a gente tenta fazer, mas na hora que a gente sai de cena, então existe espaço para Deus poder entrar em cena, existe espaço para Deus governar. Então, aqueles que são pobres de espírito são totalmente necessitados de Deus. Tem alguém necessitado aqui? Tem alguém que entende que é pobre de espírito? Esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro entendimento de como nós praticamos a arte de governo, estando totalmente necessitados de Deus, estando totalmente dependente dEle. Então, nós precisamos saber que sem Ele, nós não somos absolutamente nada. Ele é o nosso fundamento, Ele é a nossa vida, Ele é o nosso tudo. E quando colocamos Ele como centro, então Ele governa através de nós.